Bom, estou recebendo aqui o Humberto Scherer, né? E a gente vai falar aí de uma importante uma audiência pública que vai acontecer hoje em Brasília, que é um debate, né, para incorporação de um medicamento. No bloco anterior eu falei que o filho do Humberto precisava, na verdade ele já recebeu, com muita luta, né, muito trabalho aí jurídico e de pessoas, né, que auxiliaram de alguma forma na exposição do caso do filho dele na mídia a nível estadual, inclusive. É um medicamento extremamente caro, né, Humberto? E que seu filho precisou, recebeu, mas muitas famílias estão na expectativa ainda, né? Bom dia. Sim, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos escutando. Eduardo, mais uma vez te agradecer, porque a gente já teve que acabar expondo, na época, o Guilherme, porque a gente estava com a liminar e não era cumprida pela União, e de uma forma ou outra tu conseguiu me colocar na época em contato com o Eloy Zorzetto, e saiu no outro dia praticamente, veio a equipe da RBS aqui fazer uma reportagem com nós, e eu tenho certeza que às vezes se não é mediante uma pressão da mídia, não funciona as coisas. E num tempo recorde a liminar foi cumprida e o Guilherme no dia 30 de agosto conseguiu receber essa medicação. Após essa... Só para o pessoal entender, né? O Guilherme, né, que é o teu filho, tem que idade mesmo? Está com 6 anos e meio agora. 6 anos e meio, né? Mas ele nasceu com uma doença? Ele nasceu com distrofia muscular de Duchenne. Aqui em Camaquã ainda tem. Vou pedir para aproximar um pouquinho mais o microfone. Aqui em Camaquã tem mais 2 casos também de distrofia muscular de Duchenne. E hoje o que temos de tratamento contínuo é o corticoide, né? Então, meu filho ele faz uso de uma terapia de corticoide, então ele toma corticoide todos os dias, né? O que o corticoide faz mal para aquela sequência, né, que todo mundo diz, mais 5 dias de corticoide é um risco. O meu filho toma corticoide todos os dias. E essa medicação, que é chamada de Elevidys, é uma medicação que foi aprovada nos Estados Unidos, depois de anos de estudo, e quando eu tive aqui não era aprovado pela Anvisa e foi aprovado agora, em novembro, pela Anvisa para crianças até 7 anos de idade, né? Embora nos Estados Unidos ele é aprovado sem limite de idade. Então aqui a questão política já deu uma segurada para evitar maiores gastos, né? Então o meu filho conseguiu essa medicação e hoje, graças a Deus, ele está tendo uma evolução muito afetava favorável. Os movimentos dele. Essa doença afeta os músculos, ela é degenerativa. Então, a criança, quando nasce, está normal e, com o decorrer do tempo, vai perdendo os músculos, vai perdendo os movimentos, iniciando pelas pernas, vai subindo cintura, e aí, quando chega praticamente no último músculo, que é o coração, acaba morrendo por alguma questão cardíaca. Se a gente vai tratando direitinho, a tendência é sempre morrer na questão cardíaca. Mas se não acha com mais tempo, não descobre, às vezes até outra questão pode levar ao óbito a criança. Então é uma doença muito, muito difícil de lidar pelo fato da gente ver a criança bem e parece não acreditar que de uma hora para outra, às vezes em questões de 1 ano, a criança decai assim, um absurdo de tu tá vendo daqui a pouco o filho de alguém caminhar e no outro dia tu tá vendo uma cadeira de roda e não tá entendendo o que aconteceu, mas é questão muscular mesmo que se perde. E é um medicamento que tem um valor milionário. Tá, hoje ele é 3.200 euros o valor, então deve estar aí batendo quase 18 milhões de reais. Se for ver com mais o custo da infusão, né, a questão médica, é isso aí, em torno de 18 milhões e meio. O Guilherme foi exatamente esse o valor, 18 milhões e 300 mil reais, que deu todo o custo da aplicação dele. E é uma aplicação, injetável? É uma infusão que é feita, infusão. É aplicado no sangue, vai em torno de 100, 120 ml, lentamente assim, vai sendo aplicado. Levou em torno de 1h30 a infusão dele, ele ficou na UTI durante 2 dias, mas
por questão de segurança, porque ele teve alta menos de 24 horas depois da infusão, não teve nenhuma contraindicação, assim, a questão sintoma contrário, nada, não teve enjoo. Até tem algumas crianças que estão sendo aplicadas que estão tendo enjoos, né? Algumas estão tendo alguma questão mais particular, assim, mas todas estão bem. Sim. E hoje no Brasil foram 8 ou 9 crianças que receberam essa infusão, sendo que deve ter em torno de 120, 130 liminares que a União não cumpriu ainda. Uhum. E aqui em Camaquã ainda tem 2 crianças? Aqui em Camaquã ainda tem 2, uma já está, se eu não me engano, acho que está com 18 anos e a outra está com 11 e por enquanto sai fora da questão da bula, né, do Elevides, que foi até 7 anos. Então aí acaba ficando uma briga um pouco... A briga já está desleal. Né? E se tu trabalhar em cima de uma bula que só diz até 7, o teu filho daqui a pouco tem 10, tem 8, aí começa a ficar mais complicada a questão, porque, embora esteja aprovada pela Anvisa, continua as crianças tendo que entrar tudo via judicial, porque se não for assim, não tem... Sim, sim. Então já tem uma pessoa já adolescente aí, sim, adulta, sim, praticamente, 18 anos de idade. Sim, hoje é cadeirante, mas está super bem o menino está super bem. Tá super bem. E como é que foi a evolução? Assim, é rápida após a aplicação? Quanto tempo ele levou para... Para te dar uma ideia com relação à aplicação, que eu estava até falando contigo antes, o meu filho levantava do chão, sempre apoiando um pouco a mão no chão, assim, e levava 3,7 segundos, que não é um absurdo, né? A gente faz tratamento com fisioterapia 2 vezes por semana, mas hoje ele levanta em 2 segundos. Então esse medicamento ele te dá uma questão de explosão, né? O meu filho tinha dificuldade para correr, hoje ele corre muito melhor. Brinquedo inflável, um exemplo fácil de entender, aquele brinquedo inflável mais alto, meu filho não subia, né? E tu não tem alegria maior de ver ele subindo e dizendo só para ti assim, ó, eu consegui. A gente acha que daqui a pouco, ele nem está notando isso, mas quando ele subiu a primeira vez e falou isso, eu disse, opa, não é que aquilo entra na cabeça da criança, ele já estava dizendo assim, ó, por que eu não consigo? Mas guarda para ele. E hoje ele brinca normal, escorregador, uma coisa, tudo que tem movimentos para forçar a perna, e aonde tu precisa, às vezes, daqui a pouco, forçar uma perna, depois a outra, mais dificuldade, ele tem mais dificuldade. Sim. E hoje, graças a Deus, esse medicamento, como ele deu uma estancada na evolução da doença, então agora ele começa a criar mais músculo, que antes ele estava naquela questão assim, ó, ele cria, vamos dar um exemplo, cria 10, mas perde 11. Então aí nunca ele ia conseguir vencer. E hoje parece que com a medicação a briga ficou um pouco mais justa. Então, como se fosse um cabo de guerra, dá para dizer que antes era 1 contra 10 e agora ficou 10 contra 9. Então, daqui a pouco ele consegue, com fisioterapia, ficar uma luta mais parelha nesse cabo de guerra e faz um empate, que é o que eu preciso. Hoje, a gente, como é uma doença que corre muito rápido, o que a gente precisa hoje é tempo, Eduardo. Sim. Então, se o medicamento vai te dar esse tempo, então, para mim, é um medicamento perfeito. Né? Precisamos de tempo para vir uma cura? Hoje, o que a gente tem é isso. A gente tem um medicamento que veio para dar uma pausada nessa doença, para a gente conseguir daqui a pouco que venha, daqui a 6, 7 anos, se vier a cura, porque tem muitos estudos, tanto no Brasil como fora, para tentar buscar a cura dessa doença. Porque ela é uma doença que ela não diferente, por exemplo, do câncer, que tem uma série de médicos envolvidos, o financeiro se gasta muito com isso. Às vezes, daqui a pouco, pode ser que não tenha nem interesse de conseguir a cura do câncer. No caso do Guilherme, não. Essa doença é uma doença que ela não gasta muito em medicamento. É o corticoide. O corticoide tu compra aí por 60, 70 reais por mês. Então, não é... o Predizin tem pela farmácia do SUS. Né? Então, é um medicamento que não é uma doença que não é tão cara na questão mensal. Então, eu disse, esse vale a pena achar a cura. Né? A gente sabe que daqui a pouco outros que é um volume maior de gente envolvida que ganha dinheiro com a doença, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil as coisas mudam um pouco na questão dessa indústria farmacêutica. Né? Tanto é por causa dessa questão desse medicamento. A gente sabe que teve diversos estudos, mas um medicamento aí de 3 milhões e 200 euros é uma coisa que a gente não consegue
nem imaginar, números fora da realidade, né? Bom, e hoje tem essa audiência pública que você, inclusive, foi convidado a participar, acredito, por todo esse movimento que você vem fazendo, basicamente pelo teu filho, mas de uma certa forma está contribuindo com outras pessoas. Né? Sim. Sabe, Eduardo, que logo quando eu recebi a notícia, a gente se apoia principalmente nos familiares, até porque quando tu recebe a notícia, tu entra num luto e em casa a gente não pode chorar muito, porque ele está ali, está vendo, então a gente tinha que... Eu e a minha esposa, a Elisângela, a gente tinha que fazer um revezamento de choro, né? Então, fica com ele. Aí um vai e chora, fica com ele. E eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu procurei minha mãe, e questionando muito tudo, né? Por quê? Né? E ela, na época, pegou e disse para mim assim, Humberto, tudo tem um propósito. Sabe-se lá se não é para o Guilherme mostrar para todo mundo que ele é capaz e daqui a pouco tu não mostrar que daqui a pouco tu veio para ajudar alguma coisa. E eu coloquei isso na minha cabeça assim, ó, quando eu recebi a medicação para o Guilherme, eu falei, eu não vou parar. E então, quando tem na questão da Conitec, teve as inscrições para participar de toda a evolução para incluir esse medicamento, eu vou lá, eu me inscrevo, eu participo de sorteio, de vez em quando tem que divulgar alguma coisa, eu vou tentando divulgar, e aí essa audiência foi uma. Quando eu fiquei sabendo, eu me coloquei à disposição, e o deputado Max Lemos pegou e mandou um convite. Então, vai ter integrantes desde o STF até de associações, e o único que não confirmou a presença foi um representante da Conitec, que é o mais interessado. Aí, como eu já participei da primeira reunião deles, realmente a gente vê que eles aprovam o que eles querem. Né? Eu falei por 10 minutos na época, na reunião, acho que eu até cheguei a te comentar sobre isso daí. E como era uma reunião online, fica lá os vídeos, né, as imagens de todos em aberto, e a gente fica escutando os técnicos falando. Quando eu falei, todos fecharam. O primeiro momento que deu foi aquela coisa assim, ó, eu estou falando para ninguém. E quando a gente vê hoje que não vai ter o participante da Conitec, eu vi que realmente, eu acho que eu falei ao vento na época, tanto que eu falei por 10 minutos e não me fizeram nenhum questionamento depois. Então, a questão política que isso tudo tem é realmente a luta que a gente tem. A Conitec, essa é o Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias. É o conselho que julga para dizer, olha, esse medicamento Elevidys, ele pode ser incluído no SUS. Hoje, o medicamento muito caro... Quem vai resolver não vai participar. Não. E hoje o medicamento que a gente tem como base assim, é o Zolgensma, que é o medicamento para atrofia muscular da cintura, a AMI. Esse Zolgensma ele levou mais de 2 anos para ser incorporado no SUS. Hoje ele está incorporado, é um medicamento caro, deve estar custando também seus 12 milhões, mas também, mesmo incorporado no SUS, as pessoas para conseguir acesso têm que ingressar via justiça. E eu acredito que o Elevidys eles devem estar fazendo a mesma coisa. Né? Vamos empurrar, enquanto isso as pessoas vão judicializando e vão praticamente assim, aparecendo, porque como é uma luta contra o tempo, né? A gente não tem tempo de esperar daqui a pouco 1 mês, 2 meses, a gente precisava essa questão toda para ontem. Sim, né? sim. E com o Guilherme eu vejo que realmente o tempo para ele recebeu a medicação na época certa. Porque esse medicamento ele não te dá músculo, ele evita tu perder o músculo. Então, se tu aplicar numa criança de 10 anos, ela já perdeu um monte de músculo. Então, daqui a pouco, se tu aplicar num cadeirante, ele não vai voltar a caminhar. Né? Então, quanto mais cedo aplicar, melhor. Mas, claro, isso independente. Por exemplo, se tu aplicar num cadeirante, ele vai, daqui a pouco, ter a possibilidade de não vir a óbito. E o que a família quer? Quer uma pessoa cadeirante ou quer uma pessoa que venha a óbito? Mantém cadeirante. Claro. Então, é um medicamento bom para todos. A pessoa estando bem com saúde, principalmente a questão cardíaca, que é um medicamento que atinge os músculos, e o que acontece? Quanto menos músculo tu tiver, aquele medicamento vai procurando os músculos. Então, se o teu músculo maior é o coração, daqui a pouco ele acaba
atingindo o coração, que é o que a gente não quer. Então, mas a gente está muito feliz assim, em participar dessa audiência, um pouco nervoso. Hoje foi um dia que eu acabei não dormindo direito, porque ontem eu devo ter recebido do Brasil todo, Eduardo, umas 300 mensagens. O pessoal me dando apoio, e a gente fica naquela responsabilidade que eu tenho 5 minutos para tentar responder as perguntas de 300 pessoas que me mandaram. E eu sei que isso é impossível, mas ao mesmo tempo tentar ver se dentro do melhor assim eu consiga representar esses pais assim e tentar ajudar esse pessoal. Com certeza, né? E essa audiência acontece, que horário é mesmo? É a 1h. 1h. Vai passar ao vivo na TV da Câmara dos Deputados. Eu sou o primeiro a me manifestar, e depois vem uma sequência de mais umas 10 pessoas que também vão falar. A princípio eu tenho 5 minutos, provavelmente mais algum questionamento, mas começa a 1h essa audiência, e vamos torcer que dê tudo certo aí. Pois é, né? Aqui na cidade de Camaquã tem duas pessoas, 11 anos e 18, são as duas do sexo masculino? Sim, é uma doença que somente atinge os meninos. Só os meninos. As meninas, elas podem ser somente portadoras. Então, por exemplo, pode ter uma menina portadora que, se tiver um filho, vai ter. Tanto que a minha esposa, a gente fez o teste genético, até para ver, por causa da nossa filha, para ver se não tem perigo dela passar, e existe 2 formas de acabar tendo essa doença. Ou a questão genética, ou através de alguma mutação. No nosso caso foi uma mutação, então ela não é portadora, né? A nossa menina também não é portadora, então a sequência não necessariamente vai, mesmo tendo um menino, né? Se eu tivesse um outro menino, poderia tranquilamente vir sem essa doença. Mas se a mulher é portadora, a tendência de vir seria quase de 100%. Né? E no estado do Rio Grande do Sul, sabe quantas famílias, quantas pessoas estão com esse? Hoje, a gente tem um grupo que a gente acaba, né, fazendo vários grupos de WhatsApp, e aqui do Rio Grande do Sul a gente tem um grupo que deve ter na faixa de umas 30 pessoas, mas tem muito mais. Porque, Eduardo, é uma doença que, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento, ou daqui a pouco uma questão assim, ó, de tu ter um bom pediatra, acaba às vezes as pessoas nem sabendo o que é. Daqui a pouco acha assim, a pessoa tem daqui a pouco um problema no tendão, é por isso que o menino está começando a caminhar na ponta do pé, ou há uma atrofia muscular que se treina. Então, se não tiver conhecimento, tanto aqui, nós em Camaquã, e eu sempre gosto de falar o nome dela, porque foi ela que nos deu a possibilidade de descobrir cedo. Quem descobriu não foi o nosso pediatra. Quem descobriu foi a fisioterapia, Renata Vanday, que descobriu porque ela já tratava o menino, esse que hoje está com 11 anos, e ela, quando eu chamei ela, por causa que eu estava... Porque foi bem na época da pandemia, eu estava me sentindo mal pai. Eu disse assim, Renata, pelo amor de Deus, vem cá, que eu não estou tendo tempo para correr com meu filho, ele não sabe correr. E quando ela chegou lá em casa, ela disse assim, Humberto, faz o teste do CK. Um teste de R$30, que vê como está a fadiga do sangue. É o teste que os jogadores de futebol fazem para ver se tu vai jogar a próxima partida ou não. Sim. O que acontece? Eu fiz, e o normal é até 200, o do meu filho estava em 22 mil. E quando eu fiz, a gente repetiu até na época, o Vitor lá do laboratório me entrou em contato comigo, Humberto, vem cá. E a gente repetiu e deu maior ainda, deu 28, porque eu tinha feito de manhã e depois de tarde ele estava mais cansado ainda. E aí foi aí que a gente descobriu a doença. E esse teste, e é uma coisa que agora já fica até meu pedido aos vereadores, é um teste que poderia ser incluído aqui em Camaquã no teste do pezinho. Quantas crianças vão ser descobertas antes e começar um tratamento mais cedo e dar mais qualidade de vida com a aplicação fazer o teste do pezinho, também incluir o CK. Se eu não me engano, dá em torno aí do SUS, eu acho que em torno de R$5, que vai dar alguma coisa assim nesse sentido, e pode dar uma qualidade de vida imensa, e nós descobrir o que as pessoas às vezes nem descobrem. Pois é, um valor realmente
muito baixo, né? Comparado Sim. à medicação que vai se precisar Com no certeza, futuro, com né? certeza. Caso tenha, infelizmente, uma doença como essa. Sim. Tá certo, Humberto. Bom, quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa, né? E estar aí à frente dessa causa, né? Que, como a gente relatou, em torno de umas 130 que se sabe, né? Sim. 130 pessoas, meninos, né? Sim, isso crianças. só aqui no Rio Grande do Sul. Dá em torno de 700 crianças por ano com essa doença. 130 no Rio Grande do Sul. 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 E aí só nesse grupo de WhatsApp, no WhatsApp a gente tem em torno de 30 pessoas por aí, a gente se conversa, assim, tem capão da canoa, tem cidreira, e a gente vai se conversando para tentar se ajudar, principalmente para tentar buscar auxílio dos deputados estaduais, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu consegui e a gente, o Eduardo Leite fez o decreto isentando do ICMS essa medicação. Então, com isso, a gente já teve uma economia, né, gigantesca para a União, que deveria daqui a pouco pagar para o Estado esse ICMS, e na época foi feito um decreto. Então esse decreto hoje vale para todas as demais famílias que precisam do medicamento. Então o Estado do Rio Grande do Sul isso hoje está foi isento. agora recente essa? Foi antes do meu... a gente teve que fazer a corrida, porque foi na época a nossa advogada disse, olha, vocês têm que conseguir essa isenção, porque senão vai complicar. Tudo que é valor que a gente conseguir diminuir, fica mais fácil a gente conseguir que a União pague. Então a gente conseguiu a isenção do ICMS, provavelmente foi em meados do mês de agosto, assim, lá pelo dia, um pouquinho antes da isenção, da aplicação dele, 15 de agosto. Deve ser um decreto dessa época, assim. Sim. Que aí está isento do Mas aí do como é que ICMS. foi uma corrida dessa? Não foi fácil. Isso daí é aquela corrida que a gente vai pedindo para um, vai pedindo para outro. Na época pedi para o vereador Cabeça, né, o Luciano, tentar direcionar alguém. A minha irmã se dá muito com a deputada Nadine, ela fez uma correria, e também teve a secretária Arita, Saúde, que conseguiu ajeitar, e aí só que aí veio aquelas burocracias, estava o decreto pronto na mesa do governador, e para a gente achar alguém que botasse na frente dele para assinar, não foi fácil. Eu estava quase tentando entrar em contato com os estagiários para ver, pelo amor de Deus, entra um lá dentro e bota esse papel para ele assinar. E deu certo, ele assinou, foi publicado, e a gente conseguiu a isenção aos 48 do segundo tempo. Coisa boa, né? Que deu certo, e a gente espera que essa audiência pública também seja produtiva, né? Sim, com certeza. Eu agradeço, Eduardo, a participação, agradeço o convite que tu me fez de a gente colocar. O teu programa e os demais está sempre, esses dias já teve, acho que por 2 vezes, o Elas por Elas aqui, tratando as 2 mães que têm, os meninos já participaram aqui com vocês. Então, só agradecer a oportunidade, está sempre aberto para isso. Eu já vejo diversas pessoas com doença raras, que tu abriu espaço para as pessoas se manifestar. Eu gostaria muito que os nossos governantes ajudassem também. Sabe, é tão ruim. Agora, semana passada mesmo, eu vi aqui na esquina democrática as rifas que são feitas, aqueles pedágios solidários, e a gente não vê isso por parte dos nossos governantes dando uma ajudada nesse sentido. E a gente sabe que é tanto dinheiro fora que se usa, eu sempre gosto de dar um exemplo das diárias. Só o STF, que às vezes é o que tranca as liminar, só em diárias eles gastaram mais de 10 milhões em 2024. Acredito que esse ano já deve ter gastado mais de 7. Então, só em diárias, para quem já recebe um valor absurdo de subsídio, de salários, que nem eram para tirar a diária, já paga às vezes uma medicação. Então, eu acho que a gente sabe que dinheiro tem, o que não tem é uma boa administração e um planejamento que é zero, que a gente sabe que o pessoal entra muito dinheiro nos cofres, mas gasta de forma errada, e a gente sabe disso. Sim, é verdade. Mas te agradeço de coração aí. Não, obrigado, espaço sempre aberto aí.